O sistema tampão de bicarbonato é um mecanismo homeostático ácido-base que envolve o equilíbrio entre ácido carbônico, íon bicarbonato e dióxido de carbono, para manter o pH no sangue e no duodeno, entre outros tecidos. Acerca da estrutura do H2CO3 do ácido carbônico, olha, é um ácido carbônico, quais tipos de ligações químicas o átomo de carbono realiza? Nós estamos falando de um ácido. E aí lembrem-se, se nós temos um ácido, guarda essa informação desses dois hidrogênios para depois. Então eu vou esconder esses dois átomos de hidrogênio aqui, ó. Vamos levar em consideração só o CO3 por enquanto. Vamos raciocinar agora. Eu tenho o CO3. Quem é o átomo central? É o carbono. Quais são os átomos ao redor do carbono? O oxigênio. Como que eu os organizo? Organizo o mais distante possível um do outro. Certo, organizei no espaço. E agora o que eu faço, Eros? Agora eu vou lembrar que eu tenho dois átomos de hidrogênio nessa molécula. Se eu tenho dois átomos de hidrogênio, eu vou colocá-los aonde? Os átomos de hidrogênio de um ácido, eles serão conectados aos átomos de oxigênio. Então você vai escolher quais átomos de oxigênio irão se ligar com os dois átomos de hidrogênio. Eu vou escolher esse oxigênio aqui da direita e vou colocar outro hidrogênio aqui do lado esquerdo. Vejam, você tem que distribuir os átomos de hidrogênio para cada oxigênio. O que eu quero dizer com isso? Você não vai colocar todos os átomos de hidrogênio em um oxigênio. Você distribui de forma que cada oxigênio tenha seu hidrogênio. Aqui o átomo de oxigênio de cima ficou sem hidrogênio porque nós temos apenas dois átomos de hidrogênio. Fechou. Nós temos aqui organizados os átomos no espaço para que a gente faça as conexões, as ligações. Mas antes disso, nós temos que fazer algo muito importante, que é o que, turma? Que é colocar os elétrons de valência, simbolizando aí o símbolo de Lewis de cada átomo. E aí eu vou fazer o seguinte, e aí nós vamos raciocinar conforme nós já sabemos. O átomo de hidrogênio é da família 1, então quer dizer que ele tem um elétron na camada de valência. Bom, eu já sei de antemão que o hidrogênio ele consegue estabilizar com 2 elétrons na camada de valência. Portanto, eu tenho certeza que haverá uma ligação covalente comum aqui, entre hidrogênio e oxigênio, e aqui também. Então, eu já vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma ligação covalente comum entre hidrogênio e oxigênio, já vou colocar os elétrons também do oxigênio. E aí você vai pensar mais um pouquinho, o oxigênio faz quantas ligações covalentes comuns no máximo? 2 ligações covalentes comuns. Então, quer dizer o quê? Que o átomo de oxigênio aqui também vai fazer outra ligação covalente comum com o carbono. Então, já vou deixar esses 2 elétrons também aqui. Vejam que eu coloquei os 2 elétrons do átomo de oxigênio, que são os 2 elétrons responsáveis pelas ligações covalentes comuns. São os elétrons desemparelhados. E aí você já pode fazer o seguinte, colocar os 2 pares de elétrons restantes para ambos os oxigênios. Se eu já estou prevendo uma ligação covalente comum com oxigênio e carbono, o que eu posso fazer? Já coloca o elétron responsável por essa ligação. E aí você vai pensar o que acontece com o oxigênio que sobrou. Ele tem 2, 4, ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? 6, assim. Para que ele chegue a estabilidade, ele precisa de quantos elétrons? Mais 2. E o carbono, tem quantos elétrons na camada de valência? Ele é da família 14. Isso, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então eu vou fazer o seguinte, se o carbono já fez 2 ligações, contabilizando 4 elétrons, ele precisa de mais 4 elétrons, 6 elétrons, ele precisa de mais 2, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses 2 elétrons do oxigênio, que são os 2 elétrons desemparelhados do oxigênio. O que vai acontecer aqui, turma? Vai acontecer a estabilização dos átomos através de ligações covalentes comuns. Aqui nós temos uma ligação covalente, o hidrogênio estabiliza com 2 elétrons, o oxigênio vai estabilizar com 8 elétrons, aqui o carbono e o oxigênio do lado direito também, para que estabilize o oxigênio. E para isso o hidrogênio e o oxigênio também tem que formar uma ligação. Então no momento nós temos hidrogênio com 2 elétrons, os átomos de hidrogênio, os átomos de oxigênio com 8 elétrons, e o átomo de carbono tem 2, 4, 6, e o átomo de oxigênio tem 2, 4, 6. O que eu faço aqui?
mais duas ligações covalentes comuns, chegando à estabilidade ambos os átomos, oxigênio e carbono. Logo, nós temos a estabilidade eletrônica de toda essa molécula, de todos os átomos que constituem a molécula chamada ácido carbônico. Bonita, né? E aí sim nós vamos para as alternativas. Acerca da estrutura. Quais tipos de ligações químicas o átomo de carbono realiza? Ora, nós estamos vendo aqui ligação dupla e ligação simples. Quantas ligações duplas? Uma ligação dupla. Então aqui nós temos uma ligação dupla. E quantas ligações simples? Uma, duas, três, quatro. Quatro ligações simples.